Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse podcast é patrocinado pela Bíblia da Lei da Atração. Saiba todos os segredos e mistérios da Lei da Atração. Quer saber como? Clica no primeiro link da descrição e saiba como. Esse podcast e vídeo eu vou falar para você da 15ª lei dentro dessa série maravilhosa que a gente criou para você, das 33 leis espirituais do universo. Essa 15ª lei, a gente vai falar sobre a lei da compaixão. E, novamente, né, dentro dessa série, eu estou desconstruindo várias palavras junto com você. E para você entender que, como a matrix mental te controla, então, palavras, pensamentos, sentimentos, ações, atitudes, resultados, desafios, você começa a entender que, quando você ressignifica, quando você reprograma o seu subconsciente, as coisas se abrem. Você começa a ver aquilo do jeito que é. Né? Você começa a entender o que é a realidade, o que te falaram que era a realidade, mas não é, e assim por diante, né? E compaixão tem esse mesmo elemento, né? Porque se eu falar a palavra compaixão, às vezes você já pode ter a preconcepção que é algo, oh, tadinho, vitimista, né, coitadista e assim por diante, mas compaixão não significa nada disso, né? Então, para trazer o verdadeiro significado, a gente vai usar a etimologia. A etimologia é o estudo das palavras. E para a gente trazer da compaixão, eu peguei aqui para vocês, um significado, como várias palavras da língua portuguesa, no caso, compaixão veio de compassio, né, que significa, no caso, né, piedade, capacidade de sentir o que o outro sente. Até assim, se a gente pensar, compaixão, a palavra, né, a ideia da palavra lá atrás, latina, né, romana, então do final né, assim, do século, né, então antes de Cristo, depois de Cristo, vamos dizer, né, a gente vai ter o significado até mesmo de empatia, né? Talvez o conceito que vai dar mais para frente, né? A origem, a palavra é empatia. Mas, como várias palavras do latim, né? Elas não são cocriadas, vamos dizer assim, do nada. Elas têm várias ramificações. E compassio veio de outras palavras. No caso, veio de compati, né? Compati, no caso, significa sentir piedade, né? E no caso de com, né, mais pati, né, compati, com, né, então várias palavras da língua portuguesa tem com, né, no começo. Como eu sempre falo para vocês, se tiver em negação, né, é i, né, então ilegível, não é algo legível, por exemplo, né. No caso de compati, né, compaixão, veio de com, que significa junto, né, então todas as palavras da língua portuguesa que tem o com no começo significa junto, acompanhado, alguma coisa nesse sentido. Mais pati, né, que significa sofrer, aguentar. Então, compaixão a gente pode dizer lá na origem verdadeira, lá no funil, sabe? Lá na ponta, que tem a ver com você sofrer junto, você aguentar junto. E nesse caso, compaixão tem. Aqui eu não vou interpretar, né? Eu estou usando esse conceito da palavra, mas é como se você tem uma pessoa que está passando necessidade na sua família, no trabalho, na rua, você conhece a pessoa. Mas você sabe, por exemplo, que às vezes não foi do nada que foi gerado isso, né? Você consegue a história da pessoa. Então, assim, por algum motivo do universo, da existência, tá acontecendo o que tá acontecendo com ela. Então, assim, você entende o drama, né? Mas aqui não tem a significação que às vezes o pessoal tá dando hoje, né? Para cunho, vieses, né? Que eu sempre falo para você. Cuidado, vieses políticos, políticos partidários, vieses sociais, de grupos sociais, grupos religiosos. Cuidado, né? Quando você vai para esses vieses, você não começa. Primeiro, você já não começa a pensar com a sua cabeça. Alguém vai fazer um brainwashing, né, em inglês, é uma lavagem cerebral no seu cérebro, vamos dizer assim. E seu subconsciente já estava zoado, já estava, como fala, manipulado, mais manipulação você vai ter. Então, ao invés de você ter uma libertação, aumento do nível de consciência, aumento da frequência vibracional, vai acontecer o contrário. É como se você estivesse arraigando dentro de você cada vez mais, sabe, ervas daninhas, né? Então, esses neurotransmissores, as conexões sinápticas que vão ser feitas no seu cérebro, em sua grande maioria, não serão criadas por você. Você está basicamente assumindo a verdade, com V minúsculo, nesse caso de alguém, né? Às vezes alguém que, na verdade, também usou as leis espirituais que a gente está falando aqui para outro propósito, né? Então, às vezes, até meio negativo, né? Então, um propósito negativo de energia, de não mau uso, né? E hoje você ainda acha que, na verdade, tem que ser vitimista por causa do que acontece com as pessoas. Tudo no universo tem que acontecer.
Tudo é matemático, tudo é geométrico. Ah, Diego, mas tem gente passando necessidade. Sim, né? Ah, Diego, mas a África tal. Sim, né? Eu não estou dizendo isso. Nesta realidade, nessa existência, nessa dimensão, desculpa, está acontecendo isso. Mas e as outras realidades e existências, dimensões que estão acontecendo em paralelo? Né? As pessoas não pensam, elas só sentem. E esse é o problema. Quando você usa compaixão, você vira uma pessoa extremamente emotiva. Só usa o sistema límbico ou o cerebelo, a mente subconsciente. E na grande maioria das pessoas, não utiliza o neocórtex. Por que é tão importante você ser racional em relação a você sofrer, aguentar? Porque o universo, assim, eu vou dizer pra ele, né, assim, basicamente, pouco importa. Caos e ordem é a mesma coisa. Uma supernova, que é o nascimento de uma estrela, é igual a um buraco negro, que é a destruição. Então, não faz sentido colocar mais poder, ou mesmo colocar num pedestal o sofrimento, sendo que, na verdade, a salvação é a mesma coisa. O que acontece hoje com as pessoas é: ai, Diego, mas é um sofrimento muito grande. Não existe sofrimento muito grande, existe só sofrimento. Né? E você, meu amigo, minha amiga, você entra nessa narrativa por qualquer motivo. E aí, no caso, você coloca uma dificuldade, um desafio em qualquer área da sua vida hoje, como se fosse acima da sua capacidade de vencer. Mas aí, peraí, isso não é geométrico, isso não é matemático, isso não tem a ver com as antigas civilizações, isso não tem a ver com a alquimia da mente, física quântica ou neurociência. Tudo que acontece na sua vida, no lado da balança, usando o arquétipo até de Libra, balança, né, tem uma equivalência em relação àquilo que você consegue fazer. Isso é compaixão. Você sofre, mas o sofrimento vai também trazer algo de útil. Nada vem do nada. Não por exemplo, que o sofrimento ele vai continuar. Tudo na vida é transitório. Guarda isso. Relacionamento é transitório. Ai, Diego, você está dizendo que então que meu relacionamento vai acabar? Não, mas a forma que você lida com o seu relacionamento no começo vai mudar. Ai, Diego, então vai ficar pior? Também não. Olha a interpretação que você faz. Amadurece. Né? A relação com seus filhos, eles vão crescer. Eles vão desobedecer as suas ordens, entendeu? E aí, você está preparado? Preparado? Porque é normal, é evolução. Por exemplo, uma semente, né? Uma semente, quando você planta, ela está de um jeito, depois ela sobe, cresce, uma árvore de 5 metros, sei lá. Né? Você olha aquelas palmeiras imperiais que tem em algumas cidades do Brasil, né? na época do Império, ou mesmo se você pega o seu país, né? Onde você estiver me escutando, me ouvindo, me assistindo agora, tem várias, como fala, pinheiros, você tem, às vezes, árvores que só tem no seu país, né? Então, assim, demorou tempo para isso. Tudo evolui, nada fica parado. Então, assim, o sofrimento da semente em sair da semente, porque é um sofrimento. Você sair do ventre da sua mãe foi um sofrimento, tanto que você chora. Isso é compaixão. Você sofrer junto. E quando você vê alguém que, na verdade, também está sofrendo, né? Então tem um sofrimento, a responsabilidade é dela e dele em resolver isso. Mas você também pode ajudar. Mas não dando peixe, porque senão você vai substituir o lado da lição. É que nem a lei do karma, vamos pensar assim. Quando às vezes as pessoas acham que estão ajudando alguém, na verdade elas estão dificultando a própria evolução da pessoa. Porque a pessoa não está aprendendo aquilo que ela precisa aprender. Isso não é uma lei que eu estou criando agora. São leis milenares. O que a gente ensina, não sei se é o primeiro contato que você está tendo com o nosso material, talvez seja. Mas para quem já nos acompanha há mais tempo, já é nosso aluno, aluna de algum curso aqui, né, da Mangabeira Academy, sabe que no fundo, tudo que nós ensinamos é atemporal. Ou seja, não tem começo, meio ou fim. Né? Que nem o alfa e o ômega. Então, essa lição que eu estou passando aqui para você dentro desse podcast, desse vídeo, vai servir para sempre na sua vida. Tudo que acontece com você tem um fim. Tudo que tem um início, tem um fim. Tudo que tem um fim, tem um início. Entendeu? Então, você percebe isso quanto mais você aceita, quanto mais você amadurece, quanto maior você aumenta, quanto mais você aumenta o seu nível de consciência, mais você tem maturidade em entender o que se passa com você. E logicamente, putz, olha como que eu era, não, a forma que eu pensava. E não, aqui no caso você não vai denegrir, né, ou mesmo inferiorizar a forma que você entendia as coisas, mas caramba, eu não tinha essa percepção, né? E aí, ao invés de você se tornar uma pessoa arrogante, porque a arrogância precede a ruína, você se torna uma pessoa sábia. Existe uma diferença, eu sempre falo para vocês, entre informação, conhecimento e sabedoria, né? Você o quê? Usando as informações que são permissíveis. Você olha as notícias, elas são manipuladas muitas vezes. Aí você vai ter o conhecimento, livros, né? Livros antigos. Vá procurar, né? Isso. Sabedoria é algo que ninguém vai tirar de você.
né? Então, isso vai acompanhar você. Então, essa sabedoria em relação a você sentir o que o outro está passando é que você entende, peraí, isso aconteceu por um motivo. Eu posso ajudar, sim. Às vezes até mesmo dar um suporte material para a pessoa, sim. Aqui a gente não está falando de não ajudar, mas o grande lance é que você entenda, primeiro de tudo, que está acontecendo algo que às vezes até você não tem nada a ver com isso, né? Então, às vezes até, por exemplo, a pobreza, né? Sim, a gente sabe. E a gente sabe por que que ainda predomina guerras, sim, né? Como no mundo abundante, no universo abundante, grandes inventores ao longo dos milênios já criaram, ou mesmo redescobriram, né, a energia limpa, ou mesmo vários tipos de invenções que já poderiam estar sendo usadas, mas não estão sendo usadas, né? Por que a gente ainda vive no mundo de escassez? Tem um motivo. E não é um motivo apenas para que a humanidade não é tão inteligente, mas não é de controle. Então, assim, abra para o novo, né? E até para ajudar você nessa construção, a gente tem um livro digital, um e-book que a gente criou com muito carinho para você, que se chama Bíblia da Lei da Atração. Clica no primeiro link da descrição para você saber mais informações. Né? Aqui no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, no YouTube, rola um pouco para baixo. Você vai ter ali um link, clica, que vai ser redirecionado para essa página e vai ter mais informações. Se fizer sentido, logicamente, adquira, que vai valer a pena, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!